Meus irmãos, a santa paz de Deus para todos vocês. Hoje eu vim trazer uma palavra aqui para vocês, né, a qual o Senhor me tocou no coração. E eu quero pedir para os irmãos para ficar na comunhão com Deus, porque eu estou fazendo um vídeo aqui no quintal aqui de casa, e aqui tem o cachorro, tem galinha, né, e tudo. Então às vezes eles fazem alguns barulhinhos e tudo, né, fica cantando. E se o irmão escutar algum barulhinho, fica na comunhão com Deus, né, para a gente conseguir ouvir certinho a palavra, né, e a mensagem a qual o Senhor vai trazer aqui para nós hoje, através dessa palavra. Hoje nós vamos estar no livro de Cantares de Salomão, né, no capítulo 1. É muito importante, irmão, que você esteja a sua Bíblia em mãos, né, para você estar acompanhando a leitura, né, e confirmando aqui as palavras que eu estou lendo também. Né. Irmãos, no capítulo 1 do livro de Salomão, do livro de Cantares, né, de Salomão, diz assim, ó, a esposa anela pelo seu esposo. Cântico, capítulo 1, Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Beija-me ele com os seus beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmeras, e em ti nós regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho, os retos te amam. Eu sou morena, mas agradável, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, ó filhas da minha mãe. Se indignaram contra mim, e me puseram por guardador de vinhas. A vinha que me pertence, não guardei. Diz-me, ó tu, a quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes por um meio-dia? Pois, por que razão seria eu, como que erra, ao pé de rebanhos de teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta tuas cabras junto às moradas dos pastores. As éguas do carro de Faraó te comparo, ó amiga minha. Agradáveis são as tuas faces, faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, como pregos de prata. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, dá ao meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Morará entre os meus seios, como um cacho de chipre nas vinhas de Engide. É para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó amiga minha. Eis que és formosa, os teus olhos são como as pombas. Eis que é gentil e agradável, ó amado meu. O nosso leito é viçoso. As traves da nossa casa são de cedro e as nossas varandas de cipestre. Só até aqui. Irmãos, a palavra do Senhor, irmãos, aqui ela traz muitos mistérios para nós, né? Em relação a seguinte coisa, irmão. A palavra do Senhor, ela serve tanto em nível espiritual, quanto em nível físico, irmão, em nível carnal também, né? A palavra do Senhor está escrito que ela é boa para dar instrução em todas as áreas da nossa vida, né? Então, num texto como este, Cantares de Salomão, você pode tirar tanto como o marido deve se comportar em relação à sua esposa, né? Para ter um relacionamento mais agradável aos olhos de Deus, né? E um relacionamento também mais unido, irmãos, né? Na presença do Senhor. Como também você pode olhar, né, sobre a parte espiritual, a parte que fala sobre quem é Jesus na nossa vida, né? E hoje eu vou estar falando para vocês aqui sobre essa parte de quem é o Senhor na nossa vida. Porque está escrito que o Senhor é o esposo, né? E a igreja é a sua noiva. E está escrito aqui, irmãos, como, né, no versículo 5, está escrito assim, ó, eu sou morena, mas agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser moreno, porque o sol resplandeceu sobre mim. Ó filhas de minha mãe se dignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei, né? Então o Senhor aqui está falando sobre a época que ele passou na terra, né?
onde o Senhor, o povo daquela época, irmãos, esperava, né, que o Senhor viesse na terra como um grande rei daquela época, né, com vestiduras nobres, né, coberto de ouro e nascesse dentro de um palácio, né. E, e eles não esperavam que o Senhor podia vir numa pele, né, queimada pelo sol, num corpo desgastado, né, pelas condições do trabalho, pelas condições do dia a dia de um camponês, né. O Senhor vem numa situação ali, né, onde ele nasceu, né, dormiu numa manjedoura e ao longo da vida o Senhor, né, o pai de Jesus era carpinteiro, né. Jesus provavelmente também exerceu a função de carpinteiro e o Senhor então, por ele andar, né, ele andava muito de uma cidade para outra, fazendo as pregações, ele andava com gente de todas as classes sociais. O Senhor então ele tinha ali uma pele, né, irmãos, não desejada para o povo daquela época, né, os soberbos, né, eles não reconheciam pessoas do campo como pessoas capacitadas, né, para governar nações e tudo, né, irmãos. Eles esperavam que fosse nascido de berço de ouro, com pele, né, que nunca tivesse tomado um sol nem nada. E o Senhor deixa claro aqui, né, não olheis por eu ser moreno, porque o sol resplandeceu sobre mim, certo? O Senhor então trabalhava no sol quente, né? E queimou ali a pele dele tudo, e ele não tinha aquela aparência desejada, né, por muitos, né, irmãos, que olham as pessoas pela aparência, né? Muitas das vezes tem homem de Deus por aí que passa o dia inteiro trabalhando no sol quente e tudo, e são homens valentes ali do Senhor, né, que está carregando o Espírito Santo de Deus, né? Como tem uma passagem que mais para frente eu vou trazer aqui para os irmãos, que é onde fala assim, né, irmãos, e que o Senhor viu um mal que estava na terra, né? O Senhor viu príncipes andando a pé, né, irmãos, e viu muitos servos montados a cavalo, né? O que significa isso, irmão? Muitas vezes um profeta do Senhor que está na terra, ele pode ser um príncipe na terra, certo? João Batista estava andando nos desertos e João Batista era um anjo de Deus. Entende? Quando o pessoal chega em Jesus para perguntar quem era João Batista, o Senhor fala assim, ó, ele não é um homem bem trajado porque ele não anda nos palácios nem nada, né? E o que vocês acham que ele é? Vocês acham que ele é um camponês? Não, na verdade eu vos digo que João é muito mais, né, do que um profeta. João é o meu anjo que eu envio na minha frente para pregar a minha palavra. Então João que estava ali comendo gafanhoto, comendo mel silvestre, andando pelos desertos, irmão, tido como um homem ali, né, de uma classe social bem baixa, né? Ele era um anjo de Deus que estava andando em cima da terra. Então a gente não deve observar as pessoas e nem tratar as pessoas pela roupa que eles estão vestidos ou pela pele que a pessoa tem, né? Porque existe na terra, irmãos, contrariedade, né? Existem mulheres e homens de Deus que trabalham aí no sol e cuidam muito bem da pele, às vezes não aparenta. Existe gente também, às vezes, né, que está ali em berço de ouro e tudo, de pele boa e tudo, e um coração amargo, irmãos. Então a aparência do homem, ela não deve ser, né, em primeiro lugar, né, critério para você tá julgando aí, né, quem é de Deus ou quem não é, certo? Então, essa é a palavra aqui, né, que eu vim trazer para vocês hoje, sobre essa parte de quem é o Senhor para nós, né, irmãos? E que a gente, hoje em dia, onde a gente encontra o Senhor, irmãos? A gente encontra o Senhor em oração, e o Senhor disse também que aquele que se dispuser a fazer a obra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai habitar nele, né, irmãos? Então, onde você pode encontrar o Senhor? Você encontra o Senhor nos seus irmãos, né? E em oração, porque Jesus falou assim, irmãos, quando a um desses pequeninos você fizer, a mim mesmo você fez, certo? Então, a gente deve observar, porque às vezes o Senhor está habitando num local onde você não imagina, entendeu? Uma pessoa que você não imagina, com uma cor, ou com um tom de pele, ou com uma vestimenta que você não imagina, entendeu? Ele pode aparecer para você de várias formas diferentes, né? E, irmãos, mais uma parte que o Senhor trata aqui é sobre quem somos nós na presença de Deus, né? O Senhor fala assim, ó, aqui no versículo 13, né? O meu amado
é para mim um ramalhete de mirras, morará entre os meus seios. Como um cacho de chipres nas vinhas de Engede, é para mim o meu amado. Eis que és formosa, amiga minha. Eis que és formosa, os teus olhos são como os olhos das pombas, né? Então o Senhor veio trazer aqui para nós o quê? Quem somos nós na presença do Senhor? O Senhor, ele tem um grande zelo pelo homem, né? O Senhor disse assim que os passarinhos e os animais da terra estão na presença de Deus e muito mais estará o homem, né, irmãos? O Senhor tem mais zelo, né, segundo a palavra dele, pelos homens, né? Então, a irmã e o irmão que está ouvindo essa palavra, você é formoso e formosa aos olhos do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus, ele tem admiração por você. E por que às vezes, irmão, o Senhor pede para você levar uma palavra, para você pregar? Porque, irmãos, nós tem pessoas que gostam da nossa face, entende? Tem pessoas que precisam ver a nossa face. Às vezes você fica pensando, não, mas o irmão tem que pregar, a irmã tem que pregar, mas às vezes tem uma pessoa que precisa olhar para você, para o seu rosto, para o seu tom de voz, para a forma que você fala, para a forma que você se comporta, para que ele venha ali a entender o Evangelho de Cristo, entende? Então por isso que o Senhor fala para você assim, ó, mostra a tua face, porque você é agradável para mim. Às vezes a irmã ou o irmão acha que você não tem preparo, que você não tem condição de estar pegando o Evangelho de Cristo, irmãos, mas às vezes tem uma pessoa que admira você, e você nem sabe que ele, quando ouve a sua voz ou quando ouve as suas palavras, ele se emociona, ele para te dar atenção, ele ouve realmente aquele ali que você está falando, porque ele admira você, entende? Então, Deus nos colocou na terra e você pode ter certeza, irmão, somos desprezíveis para algumas pessoas, mas somos agradáveis para outras, né? Aquele cujo o Espírito Santo habita nele, quando bate o olho em você, ele se agrada de você, ele quer ouvir a sua voz, e ouvindo a sua voz, ele vai estar ouvindo a voz do Senhor também, né? Está escrito que a ovelha obedece à voz do seu pastor, né, irmão? Então, quando Cristo está falando em nós, aquele que ouvir nós também, ele vai ter condição de obedecer e de seguir as palavras ali que a gente está falando, porque ele vai saber que não está saindo de nós mesmos, mas que o próprio Senhor Jesus Cristo está governando aquela situação ali, né? Então, irmãos, olhemos para isso, sabe? A palavra do Senhor aqui hoje para nós é essa, para nós saber quem nós é na presença de Deus, né? Que somos joias preciosas na presença do Senhor, né, irmão? E que o Senhor deu a sua vida por nós. Bem, é só você, né, colocar na balança, se o Senhor deu a vida dele para salvar a sua, quanto valor você não tem para um próprio Deus, dono dos céus e da terra, se fazer de homem e descer na terra por amor a você. Então você é valioso e você é um homem de Deus valioso e você é mulher de Deus valiosa para o Senhor. Não se faça a menos do que aquilo que o Senhor disse que você é, pedra preciosa, certo, irmão? O Senhor trata nós às vezes como diamante, ele fala que vai lapidar o diamante, né? E às vezes o Senhor trata nós também como barro, certo? Mas a gente tem que olhar, irmãos, que tanto o diamante quanto o barro, todos eles, irmãos, eles são de extrema importância, né, para o mundo, a terra que a gente pisa, é da onde sai todo o nosso alimento, ela fornece o alimento para nós, né? É do pó da terra ali que é formado, né, e gera semente e tudo. E o diamante também, irmãos, ele, né, tem o seu valor na terra, né? Então, devemos considerar isso, que o Senhor, ele nunca trata nós como coisas, irmãos, insignificantes, né? O Senhor, ele sempre compara o homem, né, a coisas boas, né, irmãos? A não ser quando o ser humano mesmo age, né, de acordo com o maligno, né? Exceto essas situações, né, irmãos? Quando o ser humano mesmo, ele se posiciona no lugar do inimigo, né? Caso contrário, irmão, caso contrário, saiba você que você para o Senhor é o que está escrito aqui. És formosa, amiga minha, e és formosa, os teus olhos são como os olhos de pombas, né? E, irmãos, guarda essa palavra no seu coração, né? O Senhor disse aqui que quando ele veio na terra, o pessoal olhou a aparência dele, porque ele estava num tom de pele ali, queimado pelo sol. O pessoal então não se agradou do tom de pele dele, da aparência dele, e desdenhou, né, irmão? Fez descaso do Senhor e colocou ele ali numa situação a qual ele não merecia estar,
né? E foi humilhado na terra. Portanto, você que é homem de Deus, mulher de Deus, está buscando o Senhor, irmãos, em situação nenhuma, você deve olhar pela aparência, certo? É algo que não eu sou o primeiro pregador que estou falando isso. Muitas pessoas, irmão, por aí falam essas coisas, né? Muitas pessoas mesmo pregam essa palavra, mas a gente às vezes não leva ela para o fundo do coração da gente. Não olhe a aparência. Não olhe a aparência. Porque, irmãos, o Senhor falou lá nessa passagem que eu citei que viu muito príncipe na terra andando a pé e viu muito servo que estava montado a cavalo, né, irmãos? Muitos profetas de Deus e tudo na terra aí andando a pé na terra, né, passando dificuldade, tudo, vivendo o evangelho de Cristo, né? Enquanto isso, irmão, tinha pessoas aí, né, que nunca pregou a palavra de Deus, nunca fez nada e se assentou em tronos de reis, né, e para fazer o mal. Então não olhe a aparência do homem, não olhe as condições social do homem e saiba que você é precioso para Cristo, né? O que o Senhor quiser acrescentar na sua vida, o cargo que o Senhor quiser te pôr, que Ele ponha, mas que nunca seja motivo de exaltação da sua carne, né? E que os seus olhos não venham contemplar o homem pelas vestiduras ou pela aparência dele, né, irmão? Mas ora a Deus para o Senhor governar sua mente para que você venha assim a ouvir as palavras, né? E o que sai do coração que procede do trono de Deus. Certo, irmãos? Essa é a palavra do Senhor para esse momento. E só o nome do Senhor seja hoje e eternamente louvado. Amém.